Bom, para que eu possa pegar todos os formulários da aplicação, como é que eu poderia fazer? Né? Aquela janela papel, ela via RTTI, pega todos os formulários que estão naquele executável, né? Em tempo de execução. Uma forma de eu pegar todos os executáveis, todos os formulários, seria eu criar um módulo administrativo com todos os formulários dentro. Mas não é muito legal fazer isso, né? Imagina o tamanho que ia ficar esse módulo administrativo, com todos os formulários ali dentro, tá? Para isso, nós vamos fazer o seguinte, resolver essa questão aí. Nós vamos criar aqui uma ferramenta, né, chamado T2TI Tools, tá? Essa aplicação aqui, ela é a nível de software house, tá? Você vai usar essa aplicação dentro da sua software house. Isso não vai chegar no teu usuário final, ok? Nós teremos várias opções nesse T2TI Tools aqui. A primeira opção é criar um arquivo de recursos para o controle de acessos. O que é um arquivo de recursos? Se você observar, cada projeto que você cria no Delphi, né, cada aplicação que você cria, ele cria junto um arquivo de recursos aqui, olha. T2TRP cadastros base res. Tá? Esse arquivo de recursos é um arquivo que fica vinculado ao executável. Ok? Ele está aqui separado porque é um arquivo de recursos, mas ele também está aqui dentro, compilado junto com o executável. Tá? Então nós vamos criar um arquivo de recursos com a lista de todos os formulários que devem constar no módulo administrativo. Ok? A ideia é essa daí. Esse arquivo de recursos que nós vamos criar vai ficar vinculado ao executável do T2TI administrativo, e o administrador ele vai poder então ter acesso a todos os formulários da aplicação, ou aqueles formulários que você disser que ele pode ter acesso, né? Vamos nós. Então observe aqui o funcionamento. Aqui eu executei. Eu tenho aqui o T2TRP, fontes, ERP, cliente. Todos os meus formulários estão aqui dentro. Né? Aqui estão todos os módulos do ERP. Tá? Eu vou clicar nessa opção localizar formulários. E aqui estão, né, todos os formulários. Tá vendo lá aquela anotação, T-Form Description? Então eu varri todos os arquivos daqui, ó, de todas essas pastas. Abri os arquivos que tem formulários, né? As units que estão vinculadas aos formulários, tá? E peguei essa anotação aqui, olha. Então eu peguei do módulo cadastros, empresa, e aqui, olha, TF empresa, class, TF cadastro, né? Peguei de cada um dos formulários, ou seja, criei uma lista de formulários aqui, tá? Essa lista de formulários aqui vai servir para eu criar o meu arquivo res. Okay? Mas o meu arquivo res não vai ser criado com base nessa lista aqui de cima não. Aqui foram os formulários que eu localizei, tá? Digamos que a empresa lá comprou apenas o módulo vendas. Ele colocou o módulo vendas, né? Já está lá com o executável, mas está sem acesso. Ninguém tem acesso ao módulo vendas, não é? A aplicação T2TI administrativo serve para o administrador lá da empresa conceder o acesso aos usuários, ok? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos incluir aqui, olha, só os formulários do módulo vendas. Quando eu criar o arquivo res e criar e anexar esse arquivo res no meu executável do módulo administrativo, o administrador do sistema dessa tal empresa aqui, fictícia, ele vai ter acesso apenas aos acessos, ele vai conceder acesso apenas aos módulos, aos formulários do módulo de vendas, tá? Quando ele entrar lá na janela papel, ele vai ver apenas esses formulários aqui para ele conceder acesso, ok? No entanto, para o nosso exemplo aqui, nós vamos copiar todo mundo, tá? Copiar todo mundo para cá. Aqui você pode apagar um item, caso você tenha copiado de forma incorreta, que você pode apagar todo mundo, tá? Quando você copia todo mundo e clica nesse gerar arquivo res, ele vai gerar para você o arquivo T2TRP forms res, né? Esse arquivo está no formato res e tem aí a lista de todos os formulários. Nós vamos depois então anexar esse arquivo no nosso executável T2TI administrativo
e vamos ter acesso a todas essas informações para nós atualizarmos as nossas funções, como nós vimos que a janela papel atualiza, e gerar a nossa TreeView, né, com todos os dados dos formulários, tá? Vamos então abrir esse projeto aí para entender como é que ele funciona, né? Como é que ele foi feito. T2TI RP, T2TI Tools. Aqui, ó. Vamos estudar essa primeira aba aqui, a aba para criar o arquivo de recursos para o controle de acesso, né? Então você coloca aqui, olha, um drive combo, vincula um directory list box ao drive combo para o usuário ele navegar tranquilamente aqui, tá? Aqui você põe uma list box para você exibir os formulários que foram localizados. Aqui uma outra list box, né, para você copiar as opções daqui de cima para aqui para baixo, ok? Esses botões eles vão controlar isso, né? Vamos ao código fonte. Então, para criar a janela é bem simples, tá? Esses componentes você tem disponíveis aí. Aqui as actions que está dentro desse Action Manager, né? Arquivo de recursos, nós temos duas actions, tá? Arrastou as actions para cá. Aqui estão as imagens que nós estamos utilizando nas actions, a imagem normal e a imagem desabilitada. Tá? Nada de segredo aqui quanto à criação da janela em si, ok? Nós temos de coisa nova aqui no código, né? Nós temos então 3 regiões: a região infra, sair close, form create, carregar o arquivo de conexão. Aí nós vamos ver em outra aula o que é esse arquivo de conexão aí. Na região arquivo res, aqui sim é que está o segredo da coisa, né? Na action localizar formulários, que é essa action aqui, ele chama o método exibir conteúdo da pasta, né? Esse método aqui, ó, exibir conteúdo da pasta, tá? O objetivo desse método aqui é encontrar determinados arquivos em determinadas pastas, né? E ele recebe uma pasta como parâmetro. Qual é a pasta que ele vai receber como parâmetro? A pasta que vai estar selecionada aqui, ó. A pasta que está selecionada aqui, ele recebe como parâmetro, tá? Daí eu pego aqui, chamo o método findFirst, né, passando essa pasta com todos os arquivos, né? Procure por qualquer arquivo aí, amigo, nessa pasta, tá? Se o resultado for 0, né, se o resultado de findFirst for 0, então eu vou perguntar se essa pasta possui um atributo FA Directory, né? Se o retorno aqui, o item em questão, o arquivo em questão, é um diretório, ok? Se esse diretório for diferente de ponto ou de ponto, eu pego o nome dessa pasta. Na verdade eu estou numa pasta aqui agora, ele entrou numa subpasta dessa pasta que eu passei para ele, né? Eu pego o nome dessa subpasta e jogo em temp nome. E chamo de novo o método, né? Que recursividade, né? Chamo o método de novo, passando essa subpasta como parâmetro, tá? Então, digamos que nós tenhamos aqui 3 pastas, né? Eu tenho a pasta temp, dentro da pasta temp eu tenho a pasta subtemp, dentro da pasta subtemp eu tenho a pasta forms. Então, eu recebo aqui a primeira vez a pasta temp. Daí ele faz um findFirst, né? Pegue todo mundo que está dentro de temp, tá? Se o resultado for igual a 0, tem coisa dentro de temp, daí eu vou perguntar se isso que ele achou aqui é um diretório. É um diretório? É. Ah, tá. Então, se tu for diferente de ponto, pegue o nome desse subdiretório, guarde nessa variável temp nome e chame o método de novo. Aí ele chama o método de novo, passando agora subtemp. Ok? Passou o subtemp, ele faz as mesmas perguntinhas, ele vai chegar aqui e vai saber que agora eu tenho outro diretório, diretório forms. Ah, estou no diretório forms de novo, então chama novamente o método passando forms como parâmetro. Dentro de forms agora, eu tenho banco.dfm e tenho banco.pass, tá? Então ele vai perguntar aqui, olha, tem coisa dentro de forms? Tem. Legal. É um diretório? Não.
Não é um diretório não. O que eu achei agora não é um diretório. Então, ele já vem para esse else aqui, ó. Ah, não é um diretório, então vamos para cá. O arquivo que você pegou agora, ele tem a extensão pass? Tem não. A extensão DFM. Então, se não tem, já era. Passa direto, vai pro próximo. Chegou no próximo, esse arquivo que você pegou agora, né, o resultado da busca.name aí, tem a extensão .pass. Veja que eu estou fazendo um spos, né, para verificar se existe isso aqui dentro do resultado da busca, extraindo aí a extensão do arquivo. Tá? Se o resultado for maior que 0, é porque ele achou. Tá? Então, agora é um .pass. Se for um .pass, aí eu vou fazer o seguinte, olha. Beleza, é um .pass, mas eu não quero que tenha controller no nome do arquivo, eu não quero que tenha menu no nome do arquivo, eu não quero que tenha o base no nome do arquivo, eu não quero que entre nenhum desses arquivos aqui. Nenhum dos controllers, tá? Nenhum dos VOs, eu quero que entre, porque eu quero pegar o nome dos formulários, né? Eu já sei que nos controllers não tem nome de formulário. Eu já sei que nos VOs não tem nome de formulário. Eu não quero saber do formulário de login, do formulário usuário, do formulário menu, do formulário papel, do formulário base. Então, eu faço todas essas verificações, tá? Para ele não entrar, não pegar nada que tenha nesses formulários aí. Depois dessas verificações, é algum desses arquivos? Não, é o arquivo banco. Não tem nada com isso aqui. Tá? Não é controller, não é login, não é menu, não é VO. É banco pass. Legal. Então, eu pego aqui o resultado, daí eu entro nessa minha opção aqui, né, já que ele não faz parte de nenhum desses arquivos, e eu chamo um método pegar a anotação do formulário. Esse método pegar a anotação do formulário, ele vai varrer o arquivo banco.pass e vai pegar só a anotação que tem nesse formulário e vai jogar nessa variável formulário. E a variável formulário, vamos ver onde é que ela se encontra aqui, ó, é do tipo string. Tá? Então vamos tirar esses carinhas aqui que estão atrapalhando a gente. E nesse momento aqui eu chamei a pega anotação formulário. Esse método pega anotação formulário, ele está aqui, ó. Tá? Eu vou entrar, vou criar um arquivo aqui. Né? Veja que eu estou criando aqui um text file. Tá? Eu vou jogar o arquivo aqui nesse F. Enquanto não chegar no final do arquivo, eu vou ler uma linha, ok? Se nessa linha tiver form description, aquela minha anotação, então, retorne essa linha para mim. Legal? Isso eu já coloco, né, a anotação dentro da variável result, que é do tipo string. Deixa eu abrir aqui um formulário, vou abrir exatamente o banco pass para ficar mais fácil de você entender. O banco pass aqui, ó. Então, acabei de abrir esse arquivo, o banco pass. Enquanto não chegar no final dele, eu vou lendo as linhas, tá? Então, ele leu essa primeira linha. Tem essa string nessa primeira linha? Tem não. Então, ele passa para a segunda, para a terceira e assim sucessivamente, até chegar aqui, ó, nessa linha. Nessa linha tem esse t-form description? Tem esse t-form description. Opa! Então, pegue essa linha e já coloque aqui em result, que é um string, tá? Daí, eu já marco o achou, essa variável aqui, como true. Olha, eu achei. Achei essa descrição aí. Achei a anotação form description, tá? Perfeito. Daí eu continuo. Se achar class, esse class aqui, ó, que é esse aqui, o que é que ele faz? Se achou foi igual a true, então ele também retorna isso daqui, essa linha, tá? Para que isso? Bom, eu quero que fique assim, ó. Quero que fique esse cara aqui. Depois, um colchete. Isso aqui. E depois outro colchete.
Legal? Isso é o que vai ser retornado para mim no final das contas, tá? É essa informação aqui que eu vou armazenar em formulário. Beleza. Por que é que eu preciso desse achou aqui? Porque pode ser que eu entre, né, que eu passe por todas essas informações aqui, né, por todos esses filtros aqui, tá? E ainda assim, o meu formulário, por alguma questão lá, um erro, não tenha a anotação. Legal? Pode ser que tenha um formulário perdido aí no sistema que não tenha a anotação. O que é que vai acontecer? Se ele não tiver a anotação, então ele nunca vai ser a show true, ele também nunca vai retornar a classe. No final das contas, ele vai retornar uma string vazia, né? E é por isso que eu dou um trim aqui, ó. Porque se a string vier vazia, se o formulário for diferente de vazio, aí sim eu adiciono ele no meu listbox. Se ele não for, se ele for igual a vazio, eu não vou adicionar ele no meu listbox. Tranquilo? Então é isso que eu faço aqui nesse meu pegar a anotação do formulário. Daí vem, né? Olha, se o formulário for diferente de vazio, eu ainda procuro o formulário no meu listbox, tá? Porque também pode acontecer de existirem aqui formulários que são utilizados em duas aplicações diferentes, em dois módulos diferentes, né? Por exemplo, pode ser que você tenha o cadastro de banco aqui no cadastro base e por alguma razão você queira colocar o cadastro de banco lá no conciliação bancária, né? Então, esse banco vai aparecer aqui e vai aparecer aqui também. Nós ficaríamos então com dois formulários duplicados aqui. Para que isso não aconteça, eu utilizo o método indexOf, né, procurando por esse formulário na minha lista. Se ele retornar -1, né, então se ele não achou algo igual, né, se não já existe essa string aqui no meu listbox, aí sim, finalmente, eu adiciono aquela linha lá no meu listbox.